Paz do Senhor, mulheres edificadoras, bem-vindas a mais um vídeo. Hoje nós vamos dar continuidade ao nosso propósito juntas, aqui do livro de Neemias, onde nós temos aprendido com o Senhor, instruídas pelo Espírito Santo, a edificar os muros do nosso ser, do nosso interior, como filhas de Deus, e também os muros, a edificação da nossa casa, no contexto de mulheres edificadoras na nossa família, no nosso relacionamento conjugal, com os nossos filhos. Eu não sei como tem sido para você esses dias, não sei se você tem sido desafiada pelo Espírito Santo a avançar, a melhorar, a romper, mas eu confesso para vocês que eu tenho sido impulsionada pelo Espírito Santo a fazer transformações no meu ser. O Senhor, quando Ele começou a fazer a obra dele na minha vida, foi através do meu casamento. Tem muita gente que fala que se tem uma coisa que nos lapida, é o casamento. Eu acho que o casamento, ele realmente é a melhor escola que tem para transformar o nosso caráter, o nosso coração, a mudar aquilo que precisa ser transformado. Agora eu digo a vocês que se tem um refinamento do Espírito Santo para nós, como mulheres, é a maternidade, né? Eu creio que o casamento, ele nos lapida. É como se nós entrássemos no casamento como um diamante bruto, cheio de coisas que nos impedem de mostrar quem somos de fato, né? A nossa beleza, aquilo que Deus nos fez para ser, a essência que Deus criou em cada uma de nós como mulheres. E quando o casamento começa a nos forjar, quando nós permitimos que o Espírito Santo comece a nos alinhar com os céus, nos ensinando a sermos essas mulheres virtuosas, essas mulheres de Provérbios 31, mulheres exemplares, quando nós aprendemos com o Espírito Santo a sermos essas mulheres que edificam, que auxiliam o marido, que entendem o seu papel de auxiliador dentro do seu lar, que respeitam a autoridade dos seus maridos dentro do seu lar. Quando nós entendemos esse lugar, nós somos lapidadas pelo Senhor. E aquele diamante bruto escondido começa a aparecer e começa a mostrar o seu valor. Eu vejo que isso aconteceu na minha vida e o meu marido é quem mais fala isso, né? Ele diz, amor, como você hoje é diferente, você nem parece a mesma pessoa. Você está completamente diferente do que você era. Que mulher maravilhosa você é. Você é uma esposa maravilhosa. Ele está sempre falando isso para mim. E isso foi o lapidar do Espírito Santo na minha vida. Porque a gente não aprende, normalmente, antes de casar, como ser uma boa esposa. Né? Acho que isso deveria ser uma boa disciplina dentro das igrejas, né? Antes do casamento. Uma preparação. Para que quando a gente entrasse no casamento, a gente já ir com uma boa carga, né? Não chega lá despreparada, sem nenhuma instrução e com tantos conflitos a enfrentar, né? Sem saber exatamente o que fazer. Mas que bom que o Espírito Santo, ele nos encontra e ele nos forja para a glória do nome dele. Então eu vejo que o casamento, ele fez isso comigo. Ele deu essa lapidação, sabe? Agora, na maternidade, meu Deus, que desafio. Que desafio a maternidade nos leva. E eu vejo isso como um refinar do Senhor, sabe? É como se aquele diamante já estivesse pronto, exposto, né? Suas qualidades, características, que agora se amoldam a quem Deus é, a personalidade do seu Deus. Agora são visíveis, você já não é mais aquela pessoa, já não é mais aquela esposa, não é mais aquela mulher, você foi transformada pelo Senhor. Mas aí vem os filhos. Meu Deus! E os filhos revelam coisas que estão dentro de nós, que nós nem sabíamos que nós tínhamos. Não é assim? Não sei se isso está acontecendo com você, mas comigo, minhas irmãs, como tem sido desafiador. E eu vi o Espírito Santo me convidar novamente, um chamado de Deus para esse refinamento. Aquele diamante que já mostra o seu valor, agora precisa, ser polido, refinado, sabe? E ser ainda mais moldado e transformado, para que possa reluzir ainda mais a beleza do Criador, ainda mais a beleza e a identidade de Cristo sobre mim, sobre você. Então a maternidade, ela tá me levando para esse lugar. Eu tenho aprendido com o Espírito Santo e eu creio que mais adiante eu vou poder compartilhar com vocês aquilo que o Senhor tem feito em mim, me forjado.
E eu vou poder também estar contribuindo com a transformação que eu creio que todas nós, como mães, precisamos na nossa vida. E aqui, no capítulo 13 de Neemias, encerrando esse propósito que fizemos, é muito lindo e pontual. Esse fechar que o Senhor quer fazer aqui agora, esse encerramento que o Senhor vai fazer agora. Aqui no capítulo 3, eu vou ler aqui a partir do versículo 2, que diz assim, ó. Isso porque o povo de Amon e o de Moabe não havia dado comida nem água aos israelitas na sua viagem quando saíram do Egito. Em vez disso, esses dois povos haviam pago a Balaão para amaldiçoar o povo de Israel. Mas o nosso Deus virou a maldição em bênção. Deixa eu ler do início para ficar mais claro para você. A lei de Moisés estava sendo lida em voz alta para o povo. Então chegaram ao trecho que diz que nunca seria permitido que nenhum amonita ou moabita se juntasse ao povo de Deus. Isso porque o povo de Amon e o de Moabe não haviam dado comida nem água aos israelitas na sua viagem quando saíram do Egito. Em vez disso, esses dois povos haviam pago a Balaão para amaldiçoar o povo de Israel. Mas o nosso Deus virou a maldição em bênção. E aqui eu quero destacar para você o que o Espírito Santo falou comigo. Esses povos, né, eles tentaram prejudicar o povo de Deus e amaldiçoá-los, fazer com que eles não prosperassem, que nada fosse para frente. Muitas vezes isso acontece na nossa vida. O inimigo, ele vai usar circunstâncias, até pessoas, para fazer como esses amonitas e moabitas fizeram com o povo de Israel. Fazer com que aquilo que Deus está fazendo na sua vida, na sua casa, na sua família, em você como pessoa, não vá para frente, sabe? Mas existe um Deus que faz com que a maldição se transforme em bênção. E eu quero trazer para você a esperança de que, se você tem enfrentado dias difíceis, se parece para você que não vai ter jeito, que não vai ter saída para essa situação, muitas vezes a gente se encontra assim, a gente olha para nós e a gente não consegue enxergar o que Deus pode fazer. Como o diamante bruto, né, quando ele é pego, que ele tá ali cheio de excessos e não consegue se ver a beleza, muitas vezes nós nos sentimos assim nas mãos do Senhor. Achamos que não tem como extrair nada bom da gente, que não vai dar para ver nenhuma beleza em nós. Talvez você esteja se sentindo assim. E você ache que você não vai mudar, que não vai ter como acontecer algo diferente. Talvez as próprias pessoas, elas lancem palavras de maldição sobre você, sabe? Sobre o seu casamento, a sua família. Ah, não vai dar certo nunca. Olha quem tu és, olha o tipo de pessoa que você é, isso não vai dar certo nunca. Olha pro teu casamento, olha pros teus filhos. Palavras de maldição sendo lançadas contra você, de inveja, de rancor, tentando impedir a obra que Deus quer fazer na sua vida. O inimigo faz isso muitas vezes, inclusive com a própria voz dele na nossa mente, fazendo com que nós nos sintamos incapazes e que em nós a gente não ache que há algum valor. Eu me senti assim quando eu corri para o Senhor com relação ao meu casamento, né? Quando eu achei que não ia mais dar certo, que eu não tinha mais como fazer, eu não sabia como fazer dar certo, que estava dando tudo errado, eu corri para o Senhor e eu disse: Espírito Santo, me ajuda, porque eu não quero mais ser essa mulher. Meu casamento não vai para frente desse jeito. E foi quando eu corri para esse lugar que eu não via nenhuma virtude em mim, que eu não me via como aquela mulher que a Bíblia diz que é a mulher exemplar, a mulher segundo o coração de Deus. Eu não encontrava essa mulher em mim. Então, para mim, parecia impossível me tornar. Meu Deus, como parecia impossível naquela época ser quem eu sou hoje. Como parecia ser impossível eu ser uma mulher submissa ao meu marido, uma mulher mais calma, que sabe ouvir, que sabe aconselhar, que sabe escutar com doçura, sem ficar nervosa quando é diferente a opinião da minha. Eu lembro que eu não conseguia nem conversar. A gente não conseguia ter uma conversa com opiniões diferentes, porque eu já me alterava, eu já achava que ele estava contra mim, sabe? Começava uma guerra. Então Deus começou a forjar tudo isso em mim. Eu quero dizer que se você olha para você e você acha que sua vida é uma maldição, você está nas mãos daquele que transforma maldição em bênção. Você está nas mãos daquele que faz com que um diamante bruto se torne um diamante lindo que reluz a glória do seu Criador.
Você está nas mãos certas. Tudo que você precisa é se render ao Senhor. Então, Deus transforma maldição em bênção. Só que nós precisamos ter a consciência de que não vai ser num passe de mágica, né? Seria muito bom se, no estalar de dedos, nós nos tornássemos aquela pessoa que a gente tanto sonha ser. Só que não é no estalar de dedos. É um processo. E processo, gente, é dolorido. Processo é difícil. Processo vai exigir renúncia da gente. Aqui, no versículo 8, diz assim, ó. Neemias tinha se ausentado de perto do povo por um tempo. E quando ele volta, muitas coisas começaram a dar errado. Vocês lembram que ao decorrer da história, Neemias foi consertando tudo. Deus foi usando a vida de Neemias, não apenas para reconstruir os muros, mas também para trazer ordem, estabelecer a obediência ao povo, os princípios do reino de Deus, aquele povo. E eles começaram então a se arrepender, a chorar diante de Deus, a mudar o seu comportamento, a sua maneira, deixaram os ídolos, deixaram as práticas pagãs e começaram a fazer aquilo que Deus queria que eles fizessem. Só que depois de um tempo, quando Neemias volta, ele vê que as coisas estão desandando. E olha só, eu fiquei tão furioso. Aqui fala que quando ele chegou, ele viu que... Deixa eu ler aqui para vocês. Antes desses acontecimentos, o sacerdote Eleazar, que era o encarregado dos depósitos do templo, havia se ligado com Tobias com laços de parentesco. Olha só. O sacerdote encarregado do templo, por ter um parentesco com o Tobias, o que é que acontece? Por isso, havia deixado que Tobias usasse uma sala grande onde antes eram guardadas as ofertas de cereais e de incenso, os objetos usados no templo, as ofertas para o sacerdote, a 10ª parte dos cereais, de vinho e do azeite, dados para os levitas, para os músicos e para os guardas do templo. Porém, quando isso aconteceu, eu não estava em Jerusalém, porque no ano 32 do reinado de Artaxerxes, na Babilônia, eu havia voltado para lá a fim de dar ao rei um relatório. Mas depois de algum tempo, ele deixou que eu voltasse. Então voltei para Jerusalém e fiquei sabendo do mal que Eleazar havia feito, deixando que Tobias usasse a sala do templo. E qual é a reação de Neemias? Nós temos visto ao longo desse livro de Neemias, da história de Neemias, o coração dele tão rendido ao Senhor, tão entregue em obediência, em resposta à vontade de Deus, um coração completamente rendido e quebrantado ao Senhor. E quando ele chega e se depara com isso, as coisas erradas acontecendo, olha só a reação dele. Eu fiquei tão furioso que joguei todos os móveis do templo para fora da sala. Depois dei ordem para que a sala fosse purificada e que os objetos do templo, as ofertas de cereais, o incenso fossem colocados ali de novo. Olha só, minhas irmãs, muitas vezes na nossa vida, conforme Deus ele vai nos transformando, vai nos purificando, colocando as coisas em ordem, estabelecendo a sua vontade nas nossas vidas, as coisas elas vão começar a fluir, a fazer sentido. Mas nós precisamos nos atentar, porque se nós dermos uma brecha, o inimigo ele vem e vai fazer bagunça de novo. Vocês viram que eles aqui, por um laço, por uma amizade, começaram a fazer o que era errado, o que era ilícito para Deus. E muitas vezes isso vai acontecer na nossa vida também. Se nós, quando o Senhor começar a trabalhar em nós, a fazer mudanças, se a gente começar a ter novas amizades, porque o inimigo ele vai tentar nos fisgar novamente. Ele não vai deixar barato quando uma mulher se posiciona, quando ela é transformada por Deus. Deus tem um propósito para essa mulher. Então, Satanás, sabendo disso, ele não vai permitir que você avance. Ele vai tentar colocar coisas no seu caminho para te impedir de avançar, para te impedir de continuar a viver a obra que o Senhor está fazendo na sua vida. E eles vão e fazem isso que era errado. Talvez na sua vida vão aparecer amizades, ou propostas, lugares, situações que vão te roubar desse lugar em Deus. E você precisa estar atento. Você precisa ter o que Neemias tem nesse coração, que é esse zelo
pela casa do Senhor, pelas coisas do Senhor, por aquilo que agrada o coração de Deus. O salmista, lá no Salmo 69, ele diz: o zelo pela tua casa me consumirá. Essa casa somos nós. Nós somos essa habitação de Deus. Você é o templo, a casa, a morada do Espírito Santo. E o zelo por esta casa tem que te consumir, minha irmã. Tem que te incomodar o pecado, tem que te incomodar as propostas, sabe? As tentações. Essas coisas não podem ser permitidas na sua vida. Você tem que ser consumida pelo desejo e a vontade de ser santa na presença de Deus. Só que como seres humanos, nós vamos falhar. Uma vez ou outra, nós vamos cair, vamos ceder, vamos talvez voltar às velhas práticas. Só que nós precisamos ter esse coração entregue ao Senhor e disponível para recomeçar. Nós não podemos parar e nem retroceder. Se nós cairmos, precisamos levantar e continuar. E assim como Neemias fez, nos indignar com o pecado, nos indignar com as decisões que tomamos, as ideias que temos, as coisas que nos levam para longe do centro da vontade de Deus, e começar um novo processo de purificação, sabe? Começar a remover tudo isso que tem nos distanciado novamente da presença de Deus. E quando você começa a fazer essa limpeza, você começa novamente a ser purificada pelo Espírito Santo. Assim como Neemias fez, ele depois deu ordem para que a sala fosse purificada. E conforme aquilo tudo, ele começa a ser limpo, transformado, porque muitas vezes, minhas irmãs, quando nós caímos, quando nós pecamos, quando nós falhamos, certas coisas é como se nós sentíssemos que são tiradas de nós, sabe? Aquela presença tão forte do Espírito Santo já não tá mais tão forte. Aquela voz tão audível já não tá mais, sabe? Aquelas direções do Espírito tão claras não vão ficar tão claras assim se nós permitirmos que o inimigo, ele suje e bagunce o nosso ser. Então nós precisamos estar atentas e manter aquilo que o Senhor está fazendo dentro de nós. Precisamos continuar permanecendo, avançando. Não estacionar naquilo que já recebemos do Senhor, mas avançando. Por exemplo, minhas irmãs, como eu falei para vocês, o Senhor me construiu como esposa. Agora Ele está me levando para a maternidade e eu estou vendo uma nova realidade em mim que eu não estou gostando. Que não é assim que eu creio que Deus quer que eu seja. Isso tem me incomodado, então eu tenho corrido para o Senhor e buscado nele socorro, assim como eu fiz naquele tempo sobre o casamento. E tenho dito: Senhor, me faz a mãe segundo o teu coração. O Senhor já me fez a esposa, agora eu quero ser a mãe. Me ensina, me ajuda. Eu não estacionei em ter me tornado uma boa esposa, mas eu quero ser também uma boa mãe. Me ensina a ser uma boa filha, me ensina a ser uma boa amiga, uma boa irmã. Nós precisamos estar sempre avançando em direção à vontade do Senhor para as nossas vidas. Não nos contentar com as mudanças que já tivemos no Senhor e não estacionar, mas avançar. Temos sempre o que mudar, sempre o que melhorar, sempre o que aprender. E precisamos buscar esse lugar. Não nos contentar com o lugar onde estamos, porque sabemos que podemos melhorar e avançar, para que o nosso Deus seja glorificado. E nunca esquecendo, minhas irmãs, que tudo aquilo que um dia foi maldição, o nosso Deus, Ele é especialista em tornar em bênção. Então que essa palavra alcance seu coração, que você possa permanecer edificando dia após dia tudo aquilo que Satanás tem tentado destruir dentro do seu interior como mulher, dentro da sua casa como esposa, como mãe, como filha, onde quer que você esteja como pessoa, que você possa ser essa mulher sendo edificada dia após dia pelo Espírito Santo de Deus. E agora eu quero orar para a gente encerrar esse nosso propósito com muita gratidão no coração, Senhor, por tudo que Ele fez até aqui, pela sua palavra que penetra os nossos corações e nos causa mudança, transformação. Pai, nós queremos te agradecer, Espírito Santo, pela instrução que o Senhor nos deu, de começarmos essa batalha espiritual pelas nossas famílias, pela nossa vida, a edificação dos muros internos do nosso ser, das nossas casas, dos nossos filhos e maridos,
na nossa vida como edificadoras, Pai. Obrigada, Senhor, por ter nos conduzido a essa palavra, por termos podido aprender com Neemias a sermos essas mulheres que edificam, mulheres com a visão voltada para aquilo que queima no teu coração, Senhor, rendidas a Ti. Nos ajuda, Pai, a permanecer. Nos guarda, Senhor, das artimanhas do inimigo, das afrontas, Senhor, das investidas, das setas lançadas. Nos protege, Senhor, como a menina dos teus olhos e nos faz avançar em direção à tua vontade. Que até a volta do teu filho, Senhor, nós possamos ser cada vez mais lapidadas pelo Senhor, reluzir cada vez mais, brilhar cada vez mais, segundo a tua imagem, Senhor, segundo o teu coração, Pai. Nos ajuda a sermos essas mulheres, Pai, dentro das nossas casas, com as nossas famílias. Que o nosso maior orgulho, Senhor, seja ouvidos nossos, daqueles que estão conosco no dia a dia, no cotidiano, sabendo quem somos verdadeiramente. Quem o Senhor fez, o que o Senhor fez nas nossas vidas. Podermos ouvir elogios, Senhor, como a mulher de Provérbios 31, que ouviu elogios do seu marido, dos seus filhos. Que assim possamos ser essas mulheres, Senhor, que te honram, que agradam o teu coração. Nos ajuda, nos fortalece, Pai, em nome de Jesus. Amém. Eu declaro sobre a sua vida essa porção de mulher edificadora, de mulher que se levanta para guerrear pela sua família, pela sua casa, que não se acovarda, mas que permanece, assim como Neemias, indo em direção à vontade do Senhor, cuidando, guardando a sua casa e a sua família, para a glória de Deus. Deus te abençoe e até o próximo vídeo.